Gente, chegou o grande dia, o dia tão esperado do nosso curso esse que Deus colocou no nosso coração para nós podermos estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus. E que alegria em ter você por aqui. Eu convido você a chamar mais alguém para que possa estudar com vocês. Quem for chegando, já vai deixando seu comentário aí, já vai deixando seu like. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já eu quero parabenizar você, parabenizar a sua vida, por você estar aqui. Só de você estar aqui, considere-se mais do que vencedor, porque não é fácil. Estudar a palavra de Deus, estudar as coisas do céu, nos requer muito trabalho, nos requer muita dedicação, mas eu tenho certeza que Deus está destravando uma geração, Deus está destravando um povo valente aí que ama a palavra de Deus. Vamos ver quem já chegou por aqui para nós começarmos o nosso curso. Louvores para a adoração, eita glória, irmão Wesley Rodrigues, receba a paz, irmã Helenice, a paz, Eliel Henrique, a paz, Deus abençoe, filho, feliz em te ver aqui. A paz a todos, qualquer dúvida pode ser tirada por aqui, viu? Luiz Henrique, meu amigo, receba a graça e a paz também, pregadora Micaela Matos, paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Nosso grupo tem mais de 50 pessoas inscritas, e eu tenho certeza que muitos serão edificados, outros, por conta de algum compromisso, trabalho, não vai poder estar conosco aqui, participando dessa primeira aula, mas o link vai ficar disponibilizado lá para os irmãos poder participar do curso também. Não vai ter nenhum tipo de empecilho e nenhum impedimento para que os irmãos possam aprender. Os irmãos lá de Portugal, recebam a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, irmão Anderson, toda a família. Meus irmãos, quem estava lá no grupo foi mandado e enviado a apostila, e em cima dessa apostila eu preparei um curso totalmente voltado para você. Qual que é a proposta desse curso? Para nós podermos estudar a palavra de Deus de maneira clara. Todas as vezes que a gente pega a Bíblia para poder ler, eu recebo muitas dessas mensagens, o pessoal fala, poxa, pastor, mas é muito complicado entender a Bíblia é tão grande, a Bíblia tem tantos capítulos, por onde começa, como nós estudamos ela? Eu preparei um curso, um treinamento para você poder entender ela de maneira simples, tá? E através desse curso eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua visão e você vai conseguir entender a Bíblia de maneira mais clara. Mas antes de nós começarmos esse curso, eu quero aqui fazer uma oração junto com você, onde você estiver. Eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça para junto nós podemos orar a Deus, para que Deus possa nos dar direcionamento e nos abençoar através desse curso aqui também. Tá joia, meus irmãos? Qualquer problema aí com áudio, qualquer problema aí com vídeo, vai deixando lá no chat lá, o que vocês for entendendo, as dúvidas, pode deixando lá que a gente está acompanhando. Tem uma equipe nossa aqui também acompanhando aqui por trás, aqui, dando todo o suporte. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, te damos graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Deus, o Senhor é um Deus tremendo, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso. E a nossa oração é, Pai, que o Senhor venha nos inspirar, Senhor, e preparar o nosso coração, Senhor, e revela para nós, Senhor, o Espírito por detrás da letra, Pai. Nos ensina, Senhor, abra a nossa mente, ó Pai. Nosso desejo aqui não é outro, Senhor, a não ser entender a sua palavra. Então, Deus, eu quero te pedir que o seu Espírito Santo esteja no coração de cada aluno que aqui está, Pai. E desses alunos eu tenho certeza que o Senhor fará pregadores e pregadoras para essa nação. O Senhor está preparando um exército, Pai, um pessoal preparado na palavra, que vai manejar bem a palavra, que vai manejar bem as escrituras, e eu tenho certeza, Deus, que o Senhor muito vai abençoar. Pai, abençoe a vida desses irmãos, ó Pai. Nos dê graça, Senhor. Nos abençoe, Pai, em glória do teu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa proposta aqui é levar o curso em 2 etapas, ou seja, em 2 dias. Hoje nós estudaremos metade da apostila e amanhã a gente termina com a outra metade. E a nossa intenção aqui é se desdobrar e correr para que nós possamos estudar nesses 2 dias aí, que dê tempo da gente aplicar todo o conteúdo. Tá joia, meus irmãos?
Os irmãos que estão com a apostila, abra a apostila aí, por gentileza. Abra a apostila aí, por gentileza. Eu quero que você abra sua apostila para nós podermos dar o nosso pontapé inicial aí, meus irmãos. Deixa eu abrir a minha aqui, só um instante. Nós vamos entender, irmãos, de maneira clara a Bíblia Sagrada. Eu quero aqui fazer uma pergunta já no começo desse curso aqui. Eu preciso que você seja muito, mas muito sincero mesmo, tá? Não pode mentir, não pode enganar. Meus irmãos, tem pessoas aqui que são velhas na caminhada de cristão. Tem pessoas aqui que faz 10 anos, outros 15 anos que estão convertidos, velho. E eu quero te fazer uma pergunta. Outros mais novos, não importa. Eu quero te fazer uma pergunta. Alguém de vocês que estão aí sabe, tem essa informação, já estudou a respeito? Como é que a Bíblia Sagrada chegou em nossas mãos? Essa Bíblia que você tem aí na sua casa, essa Bíblia que você tem em sua posse aí, como que essa Bíblia chegou até você? Você tem essa informação? Você sabe? Como que a Bíblia chegou até você? Como que a Bíblia chegou até o Brasil? Se você sabe, comenta aqui no chat aqui que eu vou ler aqui, tá? Rapidamente para nós podermos entrar. Como que a Bíblia Sagrada chegou? Já teve essa dúvida? Poxa, eu tenho uma Bíblia como essa daqui, ó. Eu tenho uma Bíblia Sagrada aqui, mas como que essa Bíblia chegou na minha mão? Qual foi o percurso que ela fez? Através de quem que essa Bíblia, a palavra de Deus, chegou até mim? Será que alguém tem? Não tem essa informação, não sei, mas sempre quis saber sobre isso, pastor. Olha só, pessoal dizendo aí. Alguém sabe? Se alguém sabe, fala, pastor, eu já estudei, eu sei como é que é. Será que alguém sabe? Meus irmãos, preste atenção. Vamos falar da Bíblia Sagrada, como que foi o percurso dela para ela poder chegar até aqui. Quem tem a nossa apostila lá, sabe, deu uma olhada, leu do que nós iremos falar sobre esses dias. O nosso estudo divide algumas partes. Nós vamos falar sobre a trajetória da Bíblia, como a Bíblia é formada. Nós vamos falar sobre as principais histórias da Bíblia, sobre judeu, samaritano, a missão de Cristo na Terra, a importância de Paulo e o panorama do Apocalipse para a gente poder entender de maneira bem clara, tá joia? Presta atenção, meus irmãos. Já fiz teologia, mas também não sei. Olha o pessoal dizendo, não sei, pastor, mas também gostaria de aprender muito. Vamos lá, rapidamente. Irmãos, essa Bíblia Sagrada que você tem na sua mão, ela chegou até você hoje porque alguém pagou um preço, desbravou um caminho e ela pôde chegar até nós. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela foi diversas vezes traduzidas em diversos idiomas, em diversas línguas. E a língua portuguesa foi a 32ª tradução da Bíblia Sagrada desde lá do original, quando se escreveu. Então, é por isso que, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia tem bastante pontos que a gente não consegue compreender ao certo, e por isso a gente tem que recorrer no original, por conta disso. Foi muita tradução, e alguns sentidos originais das palavras, com o tempo, elas se perderam, então isso é normal. Essa Bíblia que nós temos em mão, ela só chegou nas nossas mãos graças a um homem chamado João Ferreira de Almeida. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre João Ferreira de Almeida. Quem já ouviu falar, deixa aí, escreve aí. Eu conheço, já ouvi essa história. João Ferreira de Almeida foi este homem quem traduziu a Bíblia para nós, e graças a ele, e teve uma participação muito importante, é que a Bíblia Sagrada veio parar nas nossas mãos. Quem que é o João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida, marca aí. Isso aí não está na apostila, mas marca aí para você ficar guardado, para você ter esse conhecimento. João Ferreira de Almeida, ele nasceu em 1628, em Portugal. Olha lá os irmãos de Portugal lá. João Ferreira de Almeida nasceu lá. Em Portugal, numa cidade chamada Várzea de Tavares, uma localidade de Portugal. Ele nasceu em 1628 e aceitou a Jesus em uma igreja reformada, ou seja, uma igreja reformada, uma igreja protestante, lá no país da Holanda. Então, João Ferreira de Almeida, ele aceitou a Cristo numa igreja reformada no país da Holanda,
e nasceu em 1628. Esse João Ferreira de Almeida, com 16 anos de idade, ele traduziu o Novo Testamento para a língua portuguesa, não para português Brasil, língua portuguesa Portugal, tá? João Ferreira de Almeida com 16 anos. Agora, presta atenção, você com 16 anos de idade estava fazendo o quê? 16 anos de idade, o que você estava fazendo? Correndo atrás de pipa, jogando bola? O que você estava fazendo? Brincando de boneca? Olha os irmãos aí respondendo. João Ferreira de Almeida, com 16 anos de idade, ele já tinha traduzido o Novo Testamento para a língua portuguesa, só que tem um porém. Ele, não sei de que maneira, a história não deixa muito claro, mas diz a história que ele perdeu a tradução. Ele demorou alguns anos para traduzir o Novo Testamento, e depois que estava tudo pronto, ainda era um menino de 16 anos, ele perdeu o testamento que ele havia traduzido. Porém, passou-se algum tempo, lá em 1676, aí sim, ele conseguiu refazer novamente e traduzir novamente do Novo Testamento, o Novo Testamento completo. Ele traduziu da versão latina, da Vulgata Latina, que nós já conhecemos essa história aí. E quando ele terminou essa obra, o desejo do coração dele era também traduzir o Antigo Testamento, meus irmãos. Só que não era tão fácil, porque quando se traduzia parte da Bíblia, das Escrituras, era necessário ter uma aprovação dentro da Sociedade Bíblica Britânica da época, que era eles quem aprovava para poder circular essas Bíblias Sagradas, entendeu? Então não era fácil. Ele terminou o Novo Testamento, o desejo dele era ele a fazer também o Velho Testamento. Ele começou a fazer, mas a história diz que quando ele chegou no livro de Ezequiel, capítulo 48, no verso de número 21, o João Ferreira de Almeida ele veio falecer. E com isso, o Velho Testamento ficou incompleto. Ele não conseguiu traduzir por completo por conta que ele faleceu. Mas lá em 1694, um outro homem holandês por nome de Jacobus Acker, esse sim foi quem terminou a tradução do Antigo Testamento. Então, João Ferreira de Almeida começou o Antigo, e quem terminou foi esse homem por nome de Jacobus Acker, um holandês. Ele terminou o Antigo Testamento, fez a tradução do latim para a língua portuguesa, e só aí então que a Sociedade Bíblica Britânica veio reconhecer essa Bíblia Sagrada. E aí, em 1819, essa Bíblia foi impressa pela primeira vez na língua portuguesa, meus irmãos. Em 1856, a Sociedade Bíblica Britânica abriu um escritório no Rio de Janeiro, e ali eles começaram a imprimir e vender a Bíblia Sagrada, e aí que a Bíblia veio chegar na sua mão de maneira simples. Então, marca e guarde bem essa informação. Guarde bem essa informação. A Bíblia na língua portuguesa, ela é a 32ª tradução, ou seja, tiveram que traduzir 31 vezes a Bíblia, e depois, na 32ª, traduziram para a língua portuguesa, essa daí que você tem em posse da sua mão. Foi a última? Não entendi. Foi a última? Não. Meus irmãos, preste atenção. Nós vamos abrir a apostila agora, e lá na apostila nós vamos tratar e discorrer a Bíblia Sagrada no seu princípio, como que ela foi formada. Isso aqui é muito top, muito importante. Os irmãos que aí estão chegando também, irmã Paola, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o pessoal aí de Portugal chegando aqui conosco. Você que imprimiu a sua apostila, pega a sua apostila. Você que tem o acesso da sua apostila no celular, pega aí para você dar uma olhada, porque nós vamos começar a ler a apostila a partir desse momento e agora. Meus irmãos, lá na página 1 da apostila, está falando sobre a Bíblia. Preste atenção. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido e traduzido e distribuído de todo mundo? Não existe um livro mais vendido do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido, lido e distribuído até hoje. Desde as suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância, e tal como deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos através dos tempos e entre os mais variados povos resultou em inúmeras traduções. Olha só que informação valiosíssima. Para os mais variados idiomas. Hoje é possível encontrar a Bíblia
completa ou em porção, em mais de 2.527 línguas e idiomas diferentes. Olha que esse levantamento foi feito lá em dezembro de 2010. Isso, com toda certeza, já aumentou. 2.527 línguas diferentes. A Bíblia Sagrada, ela já foi traduzida no seu todo. Meus irmãos, é muita coisa. É muitas línguas. Para você ver que a palavra de Deus, ela não tem fronteira. Até hoje, você entra dentro de uma livraria, quantos e quantos livros não existem? E mesmo assim, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido da história. É o livro mais lido da história. É o livro mais impresso da história em todo o tempo. Não tem para ninguém. E nesses dias de hoje, a Bíblia também tem aumentou muito a demanda de estudo, de entendimento, de comercialização da Bíblia também, porque o povo está comprando mais Bíblias, estão buscando mais. A ideia é que o povo quer aprender de maneira que possa compreender as Escrituras. Os originais, irmãos, da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução. Preste atenção. Toda vez que foi traduzida a Bíblia Sagrada para algum idioma, eles recorreram aos seus originais. Porém, não existe nenhuma versão original da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, livros originais, como foram escritos pelos seus autores. Muitos se perderam. As traduções confiáveis das Escrituras Sagradas baseiam-se nas melhores e as mais antigas cópias que existem, que foram encontradas graças às descobertas arqueológicas. Preste atenção nisso daqui. Então, as fontes mais confiáveis sempre serão as primeiras traduções da Bíblia Sagrada. Então, com muitas traduções que teve ao longo do caminho, ela acabou se perdendo de alguma maneira, acabou se perdendo de alguma forma. Meus irmãos, e presta atenção, isso daqui é ouro puro e refinado, você entender e compreender isso aqui. Quando alguém te perguntar, você já vai ter a resposta de bate pronto e não vai ter enrolação. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita no seu original da seguinte maneira: Antigo Testamento foi escrito no hebraico, que era a língua da época, e o Novo Testamento ele é escrito na linguagem grega, tá? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Porém, o Antigo Testamento ele tem alguns versículos também que foi escrito no aramaico. São poucos, tá? São poucos, mas tem. Então, a maior parte foi escrita no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, é por isso que tem a grande importância quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, que nem eu estou fazendo na faculdade tem as duas matérias para poder estudar, tanto o hebraico quanto o grego. Por que exige-se isso? Porque é lá que estão as fontes originais. Quando a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que entender do hebraico. Isso daí eu falo lá para frente, avançado, quando você fazer o seu bacharel, tem que entender do hebraico, tem que entender do grego também, porque as fontes originais estão lá, ou pelo menos as fontes que mais se aproximam estão lá, no hebraico e também no grego. Ah, pastor, muda tanto? Muda. Muda, muitas coisas mudam. Um grande exemplo, eu vou dar só um pequeno exemplo. Vamos pegar o Antigo Testamento como base. Salmo de número 23, originalmente escrito no hebraico. O que você conhece do Salmo de número 23? Na sua Bíblia, na minha Bíblia, pode mudar algumas palavras, mas o sentido vai ser o mesmo, tá? No Salmo de número 23, a gente conhece o verso de número 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que está escrito, sim ou não? Cadê os irmãos que estão participando lá no chat aí? Manda mensagem. Está escrito assim na sua Bíblia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certo? Vamos lá. Você acredita que a palavra de Deus é inerrante, sim ou não? Você acredita que a palavra de Deus ela é verdadeira, sim ou não? Você acredita que a palavra de Deus não tem erro, sim ou não? E lá está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas espera lá. Ele é seu pastor. Só que às vezes te falta o recurso financeiro, sim ou não? Falta dinheiro. Às vezes falta saúde. Às vezes falta saúde espiritual, saúde mental. Às vezes falta o recurso financeiro. Falta muitas coisas.
E como que a Bíblia está dizendo que o Senhor é seu pastor e nada te falta, sendo que todas as coisas te faltam? Isso daí existe uma pequena confusão por conta do original, que não é o mesmo sentido. No original hebraico, o Salmo de número 23, ele está transliterado da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Aí mudou todas as coisas, né? Ou seja, pode faltar o dinheiro, mas ele não me falta. Pode faltar o recurso financeiro, mas ele não me falta. Pode faltar a saúde às vezes, mas ele não me falta. Então, são esses pequenos erros de traduções em que você só vai descobrir quando você estudar o hebraico e o grego. E por isso, então, a importância. Só para nós notarmos e podemos entender. Então, o Antigo Testamento, marca aí, Antigo Testamento foi escrito no hebraico e pequenos versículos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito totalmente no grego. Se você escreveu isso aí e guardou no seu coração, você já está sabendo muita coisa, meu irmão. Pode ter certeza disso. Tá joia? Vamos lá. Na página número 4, lá da nossa apostila. O Antigo Testamento, vamos falar do Antigo Testamento. A maior parte foi escrita no hebraico e alguns pequenos textos em aramaico. Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, que era a língua mais utilizada na época. Para a sua tradução do Antigo Testamento, a Sociedade Bíblica Britânica utilizava a Bíblia Stuttgartian, ou seja, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Já para o Novo Testamento é utilizado o Greek New Testamento, editado pela Sociedade Bíblicas Unidas. Foram essas fontes que eles usaram para poder traduzir, tá joia? Essas são as melhores edições dos textos hebraicos e grego que existe até hoje. O Antigo Testamento, isso aqui é importante, logo mais à frente eu vou falar de maneira mais clara, mas deixa eu dar uma pincelada. O Antigo Testamento, ó, muitos séculos antes de Cristo, os escribas, sacerdotes e profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram um registro de sua história e de seu relacionamento com Deus através das escritas. Esses registros tinham grande significado e importância em sua vida. Por isso, foram copiadas muitas vezes e passados de geração em geração. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em uma coleção conhecida por os livros da lei, que é composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A gente vai ver mais à frente. Depois, os livros dos profetas, e depois vai falar sobre as escrituras. Eu vou avançar aqui, que eu quero mostrar para vocês logo aqui na frente. Esses 3 grupos de conjunto de livro, em especial o terceiro, não foram finalizados antes do Concílio Judaico, que ocorreu por volta de 95 depois de Cristo. Meus irmãos, eu quero que vocês vão lá agora na apostila, nós poder ganhar tempo, e depois você vai estudar de maneira mais minuciosa essa apostila aqui, porque tem muita informação. E a minha ideia aqui não é falar muito dessas informações, mas sim explicar de uma maneira clara a Bíblia Sagrada. Você precisa entender isso. É hora de você dominar as Escrituras. É hora de você dominar a palavra de Deus. É hora de você parar de ficar. É hora de você parar de correr, parar de ficar correndo dos testemunhos de Jeová que bate na sua porta de domingo de manhã. Bateu na porta, você dá uma olhada na janela. Ah, testemunho de Jeová. Corre para dentro. Por quê? Porque eles são bons de Bíblia. Se eles pegar crente, velho, que não entende a palavra, vai apanhar mesmo. Então, está na hora de você entender de vez a Bíblia Sagrada, e esse aqui é o nosso objetivo. Até aqui tudo bem, meus irmãos? O que os irmãos estão achando? O áudio está bom, o vídeo está bom? Estão compreendendo o que eu estou falando? Deixa aí sua mensagem que eu quero ler. E eu vou falar agora aqui para vocês como que a Bíblia Sagrada é dividida. Olha só que interessante, até agora você aprendeu que o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Você aprendeu como chegou a Bíblia Sagrada até aqui no Brasil. Olha só quanta coisa importante você já aprendeu. E agora você vai aprender como que a Bíblia é dividida. Você sabia que a Bíblia Sagrada
ela é dividida em alguns conjuntos, e quando você entender esses conjuntos, vai ficar fácil demais para você compreender as escrituras, mas muito fácil mesmo, tá joia? Pastor, como que a Bíblia Sagrada ela é dividida? Eu vou explicar para você, preste atenção. A Bíblia Sagrada ela é dividida em alguns grupos. Primeiro grupo que a Bíblia Sagrada é dividida, marca aí, conhecido como Pentateuco ou Torá. Pastor, o que é Pentateuco? Pentateuco ele vem do grego, significa grupo de 5. Ou seja, o que é o Pentateuco? Eu preciso saber se alguém sabe disso aqui. Isso aqui é muito fácil. O que é Pentateuco? Alguém sabe? O primeiro grupo da Bíblia ele é conhecido como Pentateuco. Quem sabe responde aí. O que é o Pentateuco da Bíblia Sagrada, ou a Torá? O que é o Pentateuco? Nós temos um pequeno delay aqui no YouTube, cerca de 40 segundos aí até chegar o áudio e o vídeo para os irmãos, mas a gente vai se interagindo mesmo assim. Alguém sabe o que é o Pentateuco? Essa aula aqui é para você poder interagir, meu irmão. É para você mesmo. Deixa aí, pastor. Opa, essa daí eu sei, essa aí eu já vi. Essa daí é fácil. O que é o Pentateuco? Ah lá, já respondeu. São os 5 primeiros livros da Bíblia? Exatamente. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o primeiro conjunto da Bíblia, o primeiro grupo, ele é conhecido como Pentateuco. O que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual que é o primeiro? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, ele é conhecido como Pentateuco. Olha que fantástico que você já aprendeu. O primeiro conjunto é o Pentateuco, que é formado pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se falar muito rápido, fala língua estranha. Deuteronômio. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Já aprendeu o primeiro conjunto. Olha que fantástico. O primeiro conjunto é o Pentateuco. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Marca aí. Pastor, qual que é o segundo conjunto? É conhecido como livros históricos. Os livros históricos é o segundo grupo da Bíblia. Ou segundo conjunto. Marca aí. Este grupo, presta atenção, este grupo de livros, ele é composto por 12 livros que relata toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida de Canaã. Também estão em ordem cronológica, que são eles. Vamos lá? Quais que são os livros históricos? Primeiro livro, livro de Josué. Livros históricos, primeiro livro, livro de Josué. Segundo, livro de Juízes. Terceiro, livro de Ruth. Quarto e quinto, primeiro e segundo de Samuel. Vamos lá, vai marcando aí. Sexto e sétimo, primeiro e segundo livro de Reis. Vamos lá para o próximo. 8 e 9, primeiro e segundo livro de Crônicas. Número 10, o livro de Esdras. Número 11, livro de Neemias. E o número 12, livro de Esther. Marcou ou não? Não deu tempo? Você está devagar demais na caneta aí, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Quem aí marcou aí o que é livros históricos? Alguém marcou aí? Deixa eu ver se alguém marcou. O que são os livros históricos da Bíblia? Olha, você já está aprendendo o segundo conjunto da Bíblia. Irmão, isso aqui é valiosíssimo. Quando você entender isso daqui, vai ficar fácil para você poder estudar a Bíblia, viu? O segundo grupo é o grupo de livros históricos. Eu vou falar de novo. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá joia? E depois você pode olhar lá na apostila que já está marcado lá. Os irmãos estão pedindo para repetir de novo. Vou repetir. Presta atenção. Marca aí, hein? Vou falar mais devagar. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis,
Primeira e Segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Meu irmão do céu, vocês não têm noção. Você não tem noção quanto você já entendeu sobre a Bíblia Sagrada. Você já aprendeu o primeiro e já aprendeu o segundo grupo da Bíblia Sagrada. Primeiro, o Pentateuco. Segundo, os livros históricos. E depois dos livros históricos, tem o terceiro grupo, marca aí. Terceiro grupo da Bíblia é conhecido como os livros poéticos. Olha só que maneira. Os livros poéticos é composto por cinco livros da Bíblia Sagrada, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. Estes não estão organizados de maneira cronológica, mas sim pela sua relevância, que são eles. Presta atenção. Vamos lá, terceiro grupo. Livros poéticos. Primeiro livro, livro de Jó. Sabia que o livro de Jó é um livro poético? Segundo, livro dos Salmos. Terceiro, livro de Provérbios. Quarto, livro de Eclesiastes. E quinto, livros de Cantares de Salomão, ou conhecido como Cânticos dos Cânticos, dependendo da sua tradução, vai estar escrito assim. Então, esses daí são os livros poéticos. Os irmãos estão dizendo aqui, estão conseguindo compreender? Já estamos no terceiro grupo, isso, terceiro grupo da Bíblia Sagrada. Estamos falando dos livros poéticos. Os livros poéticos são 5. Rapidamente, vamos agora para os livros históricos, livros poéticos. Só um instante. A minha apostila fechou aqui. Espera lá. Os irmãos estão conseguindo compreender? Quem está chegando agora aí, preste atenção, a live já está em andamento, tá? A live já está em andamento, porém, ela vai ficar aqui guardada para nós. Vai ficar guardada para nós, para você que não conseguiu acompanhar desde o princípio, fica tranquilo. Depois você vai conseguir voltar, você vai conseguir assistir e vai conseguir compreender, tá joia? Vai conseguir compreender de maneira clara. Meus irmãos, então o terceiro grupo da Bíblia é conhecido como livros poéticos. Agora nós vamos para o quarto grupo, para a gente poder entender. Quarto grupo, presta atenção, conhecido como profeta maiores. Olha só, o quarto grupo, ele é conhecido como os profetas maiores. E preste atenção, você precisa entender isso aqui para você não ter nenhum tipo de confusão quando você for estudar a Bíblia. O porquê eles é chamado de profeta maiores? Não é porque ele era maior em relevância, tá? Ah, foi maior porque ele teve mais poder, teve mais exercício, não. Não é porque era maior em tamanho também não. Nada disso. Por que então que era conhecido como grupo dos profetas maiores? Porque esses aqui que eu vou falar agora, eles profetizou um maior período em relação aos outros profetas. Então, o quarto grupo é conhecido como profetas maiores e o quinto grupo é conhecido como profetas menores. E essa divisão aí que eles têm aí entre um e outro aí é por conta da relevância de tempo que eles profetizou. Uns profetizaram maior tempo e os outros profetizaram menores tempos. Tá joia? Vamos lá, profeta maiores. Livro dos profetas maiores. Os livros dos profetas maiores são, primeiro, Isaías. Marca aí. Jeremias. Lamentações.
Ezequiel e Daniel. Marcou? 5 livros. Eles compõem o conjunto dos profetas maiores. Primeiro, Isaías. Segundo, Jeremias. Terceiro, Lamentações. Quarto, Ezequiel. E quinto, Daniel, meu irmão. Meu Deus, quanta coisa que você está aprendendo aqui através desse curso, não é verdade? Você já entendeu aí alguns grupos da Bíblia, já entendeu o que é o Pentateuco, já entendeu o que são os livros históricos, os livros poéticos, já entendeu o que são os profetas maiores. Marca bem aí. E agora nós vamos falar quais são os livros que compõem o grupo dos profetas menores. Meus irmãos, alguém aí está tendo dificuldade de entender o que eu estou falando? Está sendo claro para os irmãos? Pode mandar aí, irmão. Aí no chat aí, pode mandar aqui nas mensagens. Pastor, não estou conseguindo entender. Pastor, tá tudo maravilhoso. Estou conseguindo entender perfeitamente. Manda aí, manda aí. O que você está achando? Escreve aí, porque eu já vou falar aí quais são os outros grupos conhecidos como o grupo do profeta menor. Profetas menores. Quem que está chegando por aí? Vamos dar uma olhada. Bora lá. Olha lá, os irmãos estão dizendo, eu fiquei confuso quanto à relação dos profetas maiores e os profetas menores. Eu vou explicar mais uma vez. Preste bastante atenção. Preste atenção. O porquê eles são chamados de profeta maior e profeta menor. O porquê tem esses dois grupos. Grupo dos profetas maiores e grupo dos profetas menores. O porquê que existe esses dois grupos. Preste atenção. Simplesmente porque uns profetizou maior tempo na Bíblia, ou seja, maior quantidade de anos. Vou dar um exemplo aqui, apenas um exemplo. Jeremias, Ezequiel profetizou 40, 50 anos direto, consecutivos. Enquanto os outros profetas menores, uns profetizou 4 anos, 3 anos, 2 anos. Então é por isso que tem essa divisão. Profetas maior, porque profetizou um maior número de anos, teve um ministério maior em números de anos, entendeu? E os profetas menores é porque profetizou um número de anos menor, um menor período. São menores, os menores? Não. Eles não são maiores ou menores em relação de importância na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Preste atenção, isso aí não existe. Não existe, nem nível. A única coisa que diferencia dos profetas maiores para os profetas menores é porque uns profetizou maior período e outros profetizou menor período. Uns profetizaram mais anos e os outros profetizaram menos anos. Os que profetizaram mais anos, esses aí são chamados de profetas maiores. Tá? Posso dizer maiores, ter mais capítulos escritos? Sim, consecutivamente. Se profetizou um maior período, claramente que o livro deles também se torna maior, porque conta maior a história deles. Exatamente. Então, os livros que são mais curtos é porque eles profetizaram, a história deles são menores na Bíblia Sagrada, contando de maneira menor. Tá joia? Então, compreenderam? Ficou claro para os amigos, para os irmãos, irmão Miguel, irmão Henrique, é isso daí. Irmão João Toledo. Vamos, então, para o grupo de profetas menores. Isso daqui é fantástico também, meus irmãos. Prestem atenção, que está topíssimo o nosso ensinamento aqui hoje. Profetas menores. Meus irmãos, prestem atenção. Neste grupo, eles são organizados por 12 livros, tá? Profético. A nomenclatura não quer dizer que um profeta é maior do que o outro. É igual eu falei, na verdade, está relacionado à extensão da obra literária. Então, o primeiro do grupo dos profetas menores. Marca aí, Oséias. Oséias. Tá marcando? Oséias. O segundo do livro dos profetas menores. Do livro não, do grupo dos profetas menores. Joel. Terceiro, Amós. Amós.
Quarto, Obadias. Marca aí. Quinto, Jonas. Sexto, Miqueias. Tem crente perguntando, pastor, tem tudo isso aí na Bíblia? Tem, meu filho. É que às vezes você não viu, é livro pequeno, 2 capítulos, 3 capítulos. Vamos lá, então. Naum. Depois vem Abacuque. Depois vem Sofonias. Não é sanfona, não, é Sofonias. Sofonias. Depois vem Ageu. Aí depois vem Zacarias. E por último, Malaquias. Olha só como que é fácil. Pronto. Você já aprendeu como o Antigo Testamento ele é dividido e é composto. Olha só que, irmãos, é muito fácil entender a Bíblia Sagrada. Não tem segredo. Quando a Bíblia Sagrada é ensinada de maneira clara, sem complicação, não tem como não compreender a Bíblia. É fácil demais. Você já aprendeu o quê? Você já aprendeu até agora que a Bíblia ela é dividida em grupos. Ela é dividida em grupos. E dentro desses grupos estão os livros que a Bíblia nos tem. Tá joia? Preste muita atenção. Você já entendeu sobre os grupos do Antigo Testamento? Quais são os grupos do Antigo Testamento? Só para nós recordar lá. Primeiro, os livros do quê? Quem lembra? Pentateuco. Segundo, livros históricos. Terceiro, livros poéticos. Quarto, profetas maiores. Quinto, profetas menores. Eu quero só ver quem está entendendo aqui. Manda aí, manda aí, manda aí. Tá entendendo? Tá claro? Se tiver confuso ainda, se tiver alguma coisa que você não está entendendo, você tem que me falar. Que nós não vamos avançar. Eu prometi que nós iríamos pegar nas mãos um do outro e nós iríamos caminhar junto. No final desse curso, amanhã, eu não aceito que você tenha feito o curso e não tenha entendido. Não. Você vai entender de maneira clara o que a Bíblia nos mostra. E se você entender o que está escrito aqui na apostila, meu filho, Deus vai te alimentar. Lembrando que esse curso aqui é um curso de introdução. É o ABC bíblico, chamado Alfabetização Bíblica. Não é um curso tão avançado, porque primeiro eu quero te fomentar, ou seja, eu quero alimentar a sua fome, para depois nós mergulharmos em algo mais profundo. E tá chegando aí, tá saindo do forno um curso que eu estou preparando. Esse daqui é fantástico. Um curso que ele chama Eu Quero Pregar, é o nome do curso. Para quem serve esse curso? Para você mesmo, que tem desejo de pregar a palavra. Nossa, eu acho tão bonito. Pastor pregando, a pastora pregando, eu acho lindo. Eu queria tanto pregar. Ou você que recebeu já revelações, profecias, que você seria um pregador, você seria uma pregadora da palavra de Deus, e você não sabe nem por onde começar. Pastor, eu vou falar o quê, pastor? Eu não sei nem como começa uma mensagem. É para você mesmo que eu preparei esse curso. Mas isso aqui é uma conversa para depois. Já está no forno. Aliás, já saiu do forno, está prontinho. Em poucos dias aí nós vamos lançar esse curso aí chamado Eu Quero Pregar, que é para você, pregador. Lá você vai entender o que é mensagem, lá você vai entender o que é saudação, o que é pregação, tipos de mensagem. Lá nós vamos falar como você perder o seu medo de falar em público. Vamos te ensinar como montar um sermão do zero, deixando de maneira clara como que monta uma mensagem do zero. Eu vou te explicar como que monta um sermão passo a passo. Vou te ensinar a fazer ilustrações bíblicas, usar ilustrações bíblicas. Pastor, e para que serve a ilustração bíblica? Para deixar a sua Bíblia ainda mais, para deixar a sua mensagem ainda mais rica e mais poderosa. Tá joia? Meus irmãos, bora lá, bora lá. Vai escrevendo aí, vai comentando se você está gostando. E nós vamos partir agora para o sexto grupo. Sexto grupo. Vamos lá? Sexto grupo é conhecido, agora o sexto grupo em diante, já faz parte do Novo Testamento, tá joia? Vamos lá, sexto grupo. Ou você pode marcar também o primeiro grupo do Novo Testamento. Não tem importância nenhuma, dos dois jeitos está certo, você vai fazer como você acha melhor. O primeiro grupo é conhecido como grupo do Evangelhos.
evangelhos. Evangelhos, primeiro grupo do Novo Testamento, evangelhos. E eles são compostos por 4 livros. Vamos lá? Primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu tomar meu café aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse daqui é o primeiro grupo do Novo Testamento, conhecido como grupo dos evangelhos. Grupos dos evangelhos. O terceiro grupo, aliás, o segundo grupo é conhecido. Irmãos, tem algumas divisões quando você vai estudar teologicamente, que este grupo aqui, que compõe apenas um livro, ele é conhecido como livros do Novo Testamento, mas eu quero trazer de uma maneira mais clara para você entender. Marca aí, o segundo grupo é conhecido como a história da igreja primitiva, tá bom? Segundo grupo, a história da igreja primitiva. Ah, pastor, eu quero aprender o que aconteceu depois que Jesus morreu. O que aconteceu? É só você ler este livro. O segundo grupo, a história da igreja primitiva, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Marca aí, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Marcou o segundo grupo? Os irmãos estão dizendo, o Senhor está nos deixando com fome e sede do... Também. Mas vamos marcar assim, ó. Vamos começar no Novo Testamento. A gente começa de novo. Novo Testamento e diante. Primeiro grupo, segundo grupo, e assim vai, que vai ficar mais fácil dos irmãos entender. Irmão Miguel está dizendo, o Senhor está nos deixando com fome e sede, ô glória. É para vocês mesmo, meus filhos. Vocês vão para cima. O meu desejo é que vocês cresçam ministerialmente. Nós estamos aqui dando aula e participando com os irmãos aqui nessa classe aqui para futuros pregadores aqui, homens e mulheres de Deus que vão ser habilidosos na palavra, pode ter certeza. E essas ferramentas vão te ajudar muito. A irmã Helenice está dizendo, eita glória, já quero. Vamos lá, meus irmãos. Espera aí que nosso cameraman aqui bateu o pé no fio aqui. Acertou aí? Profeta. Então, bora. Vamos lá, então. Terceiro grupo do Novo Testamento. Não. Terceiro grupo do Novo Testamento. Terceiro grupo do Novo Testamento. É que minha esposa está do lado aqui, ela está com o caderno e a caneta na mão. E aí ela quer anotar tudo. Calma aí, meu amor, que depois nós vamos sentar e vai conversar. Deixa os irmãos marcar aqui. A irmã Helenice, aí, ela teve uma sorte. A irmã Helenice disse que não conseguiu escrever o primeiro grupo. Então vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vou repetir o primeiro grupo. Ó, primeiro grupo do Novo Testamento. Agora começa de novo. Do 1. O que nós falamos até agora era do Antigo Testamento. Agora o que nós vamos falar são os grupos do Novo Testamento, tá bom? Do Antigo já foi. Agora vai ser do Novo Testamento em diante. Novo Testamento, primeiro grupo, conhecido como grupo dos Evangelhos. Primeiro grupo é o grupo dos Evangelhos. Tá joia? Marca aí. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcou agora? Facinho, né? O segundo grupo é o grupo da história da igreja primitiva. Marca desse jeito que vai ficar mais fácil. A história da igreja primitiva, o segundo grupo, que é formado só por um livro, que é o Atos dos Apóstolos. Marcou? Deu tempo agora? Conseguiram marcar, meus irmãos? Vamos então para o terceiro grupo do Novo Testamento. Terceiro grupo. Esses aqui, você tem que prestar atenção, eu vou falar devagar. Você tem que marcar certinho, porque eles são conhecidos como epístolas ou cartas apostólicas. É o terceiro grupo. De novo, epístolas ou cartas apostólicas.
E você precisa marcar aí, hein? Eu preciso que você seja bom na caneta, meu filho, porque esse grupo aqui, ele contém 21 cartas e epístola. São cartas e epístolas pequenas, tá joia? Epístolas ou cartas apostólicas. São cartas apostólicas direcionadas às primeiras igrejas espalhadas no mundo antigo. São no total de 21 cartas. Todas as cartas estão organizadas em ordem cronológica, ou seja, o que eu vou falar aqui é da mesma maneira que está na Bíblia. O primeiro grupo de carta são conhecidas como... O primeiro grupo de epístolas, melhor dizendo, é conhecido como Epístolas Paulina. Marca aí. Epístolas Paulina. Epístolas Paulina. Primeiro, Epístolas Paulina. Dentro do grupo de epístolas e cartas, primeiro nós vamos falar as epístolas. Quais são as epístolas? Marca aí. Romanos. Marcou? Primeira. Toda vez que você for falar carta, não é primeiro, é primeira, tá? A conjugação aí no finalzinho aí, o azinho aí, no sentido feminino. Primeira e segunda de Coríntios. Marca aí, meu irmão. Primeira e segunda de Coríntios. Não é Corinthians não, hein? Sangue e fogo. Coríntios. Os irmãos corintianos tá doido, né? Coríntios. Conseguiu pegar? Primeira e segunda de Coríntios. Então, Romanos, primeira e segunda de Coríntios. Depois vem Gálatas. Marca aí. Gálatas é a quarta. A quinta é Éfesios. Éfesios. Ou como diz o crente pentecostal, Efésios. Tá tudo certo também. Éfesios. Marcaram? Depois vem Filipenses. Anotaram aí? Filipenses. Depois vem Colossenses. Olha só. Colossenses. Aí depois vai vir, ó, presta atenção. Primeira e segunda. Quando eu falo primeira e segunda, é primeira carta e segunda carta. Do quê? Tessalonicenses. Olha só. Que nome bonito. Eu estou pensando em colocar esse nome do meu filho. Tessalonicenses. O que você acha, minha esposa? Tessalonicenses. É forte demais, é mistério de Jeová. Primeira e segunda de Tessalonicenses. Marcaram? Vamos lá, então? E depois vem, ó, primeira e segunda de Timóteo. E aí, marcou? Primeira e segunda de Timóteo. E por último, as últimas duas, 12ª e 13ª, Tito. E depois vem Filemon. Olha só. Filemon. Conseguiram marcar aí, meus irmãos? Que fantástico. Tá top demais a nossa aula, hein? Meu Deus, quanta coisa que nós estamos aprendendo aqui, hein? Então, você já aprendeu aí no Novo Testamento o primeiro grupo aí das Epístolas Paulínia. Tá joia? Epístolas Paulina. Aí depois, irmãos, das Epístolas Paulina, vai vir as cartas. Presta atenção, marca aí. As cartas são compostas por Hebreus, Tiago. Aí depois vem primeira e segunda de Pedro. Marcaram? Hebreus, Tiago, primeira e segunda de Pedro. Olha só como que é facinho, ó. Aí depois vai vir primeira, segunda e terceira
de João, e por último vem a carta de Judas. Fácil demais, né, meus irmãos? Meu Deus do céu. Isso, preste atenção. As 13 primeiras que eu falei, todas elas são escritas por Paulo. Por isso que elas são chamadas de epístolas paulinas, porque foram escritas por Paulo. Agora, essas outras que eu falei aqui, das cartas, as cartas sendo Hebreus, Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João e Judas, essa daqui não, tá joia? É certo que depois, teologicamente, existe ali uma discussão que Hebreus também pode ser desconsiderada como carta e pode ser considerado como um livro também. Sendo assim, teria 3 livros do Novo Testamento, que seria Atos dos Apóstolos, Hebreus e o por último que nós vamos falar aqui, o livro do Apocalipse. Mas pode marcar desse jeito também, porque não existe nada certo, é apenas linhagem e raciocínio teológico, tá joia? Então, as 13 primeiras aqui foi o apóstolo Paulo. As segundas, Hebreus não sabe o certo quem escreveu, não tem autoria. Tudo indica que pode ser Paulo, porém não existe nada certo. E o restante das epístolas aqui já traz consigo os seus autores. E por último, o livro das revelações, ou seja, o livro do Apocalipse. Meus irmãos, até aí tá tudo bem? Estão conseguindo compreender? Fala aí. Pastor, estou entendendo. Pastor, o chip já fritou, diz aí. Já ferveu o radiador. Tá fácil demais. Fala aí. Tá fácil, pastor. Que grupo que é assim? Apocalipse? O Apocalipse é conhecido como o grupo do livros do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Estão entendendo, meus irmãos? Isso. O Apocalipse, ele está aqui, ó, no quarto grupo do Novo Testamento. Quarto grupo do Novo Testamento. Tá joia? Vamos lá, vamos para cima, meus irmãos. Quem tá chegando aí, olha lá, o irmão Miguel tá dizendo, o céu tá baixinho aqui. Vai ficar mais ainda, meu irmão, que ainda vai aprofundar aqui, o negócio aqui vai ficar o céu na terra. Estudando a palavra de Deus, hein? Até agora aqui foi de escrita, de escrever, foi um negócio meio amassante, mas o negócio vai ficar top daqui para frente. Presta atenção, meus irmãos. A gente precisa estudar pelo menos metade dessa apostila aqui. Aguenta firme aí. Quem sono aí diz amém. Quem tá querendo procurar a cama aí? Ah, pastor, dá para estudar mais um pouquinho. Vamos aguentar aí mais uns minutinhos aí de aula aí. Pelo menos uns 40 minutinhos, rapidinho, ligeiro. Estudando a palavra de Deus, meu irmão, a gente nem vê a hora passar. Eu tenho dia que eu estou estudando aqui, quando eu vejo é 1h30, 2h, 3h da manhã já foi. E mesmo assim, no outro dia não tem que pular cedo. E Deus dá força, porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. A Bíblia, ela é composta por muitas histórias, mas muitas. Várias e várias histórias. Histórias diferentes umas da outra. A Bíblia é composta por muitas aventuras, porém, existem algumas histórias que são chave. E se você estudar e entender essas histórias, você já vai conseguir ter o cerne, ou seja, a base, o centro da Bíblia Sagrada. E essas histórias que eu vou te falar aqui agora são as principais histórias da Bíblia. Não principais em acontecimento, mas é as histórias mais conhecidas, tá joia? É as histórias mais conhecidas da Bíblia, então você precisa entender. E quando eu falo entender, eu vou falar dessas histórias aqui de maneira rápida para nós ganharmos tempo, mas depois eu preciso que você, lá na sua casa, você procure aí na Bíblia Sagrada e lê versículo por versículo para você poder entender, tá joia? Quais são as principais histórias da Bíblia Sagrada? A primeira história mais conhecida da Bíblia Sagrada é a história de Adão e Eva. Adão e Eva, marca aí. A história de Adão e Eva. Olha, tem irmãos dizendo aqui que depois do estudo vai subir um monte ainda. Glória a Deus.
Então vamos lá. A primeira história mais conhecida da Bíblia Sagrada é a história de Adão e Eva. Quem não conhece a história de Adão e Eva? Como que é, o irmão Samuel? Como que é a história de Adão e Eva? Conta aí para os irmãos. A história de Adão e Eva. O cameraman aqui, será que ele sabe? A história de Adão e Eva. Isso aí, marca aí. A história mais conhecida, a história de Adão e Eva. Você precisa conhecer essa história, irmão. Tá lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, você vai entender lá. A criação do mundo, Deus faz todas as coisas, tá joia? Cria o homem no sexto dia, aí depois dá para ele a companheira, Adão e Eva. Aí depois eles passam a viver dentro do jardim, aí depois eles... Todo mundo conhece essa história, sim ou não? Aí depois eles comem de um fruto que não era para eles poderem comer, caem em pecado, e o pecado ali, meus irmãos, presta atenção. Alguém fala, qual que é o pecado de Adão e Eva? Não é fornicação nem adultério, não, irmãos, não é isso aí, não. O pecado ali o pecado é de desobediência, tá joia? Desobediência. E aí, essa história você precisa conhecer. A história de Adão e Eva. A segunda história que você precisa ler, vai marcando aí, porque essas histórias depois você tem que procurar na Bíblia para você poder ler ela toda e compreender. Entendeu essas histórias aqui, irmão? Você já está no lucro, você já andou muito na Bíblia Sagrada e você já sai do nível 0 e já vai para um nível aí avançado já, tá joia? A segunda história que você precisa entender é a história do recomeço de Noé. Quem conhece a história de Noé? A história de Noé. Isso. A história de Noé, da arca de Noé. Quem não lembra dessa história? Irmão, essa história é fortíssima. Essa história é fortíssima. O povo estava vivendo em absoluto pecado na terra. Estava vivendo os dias mal, em que Deus olhou e diz o texto que Deus olhou e disse que havia arrependido de ter feito o homem, né? Lógico que isso daqui é uma força de expressão bíblica, mas Deus olhou para tudo e disse, eu vou acabar com tudo. Aí Deus manda o dilúvio, lembra lá da história? Deus manda Noé construir uma arca. Noé, construa uma arca, Noé. Deus dá as diretrizes para ele poder construir uma arca. Deus coloca dentro dessa arca um casal de cada animal, lembra dessa história? E aí vem o dilúvio, e Noé e a sua família é salvo. Então você precisa conhecer essa história. A história da arca de Noé. Você vai ler e depois, amanhã, você vai me contar se você leu ou não leu essa história. Então, a segunda história mais conhecida é a história de Noé. A terceira história mais conhecida da Bíblia, marca aí, a história de José. Essa história também é fantástica, hein? Meu Deus do céu. A história de José. E, presta atenção, um erro claro que eu vejo muitos irmãos cometendo no púlpito, viu? Não é José do Egito. Ele não é do Egito, não, irmão. Ele nasceu no Egito, não. É José no Egito. N-O. José no Egito. Então, a história de José no Egito. Essa história você precisa conhecer. José, que era, até então, nesse período do acontecimento, era o filho mais novo de Jacó. Os seus irmãos sentiam muito o ciúme dele, ganhou uma túnica colorida do seu pai. E aí José é vendido como escravo. E aí ele vai para o Egito, e ali ele passa a viver na casa de Potifar, passa por alguns perrengues, vai viver dentro da prisão. Só que Deus tirou José de dentro da prisão e colocou ele de Faraó. E José foi o único que conseguiu discernir os sonhos que Faraó havia tido. Então, a terceira história, você precisa entender essa história. Leia bem ela, compreenda bem ela. A história de José no Egito. A quarta história que você precisa entender, marca aí, a história de Moisés. Moisés, o libertador. Quem é Moisés, pastor? Moisés era o libertador. Pode escrever aí. Moisés, o libertador, ou o legislador, ou seja, aquele que recebeu as leis. Tá joia? Moisés, a história de Moisés. Quem não lembra da história de Moisés? Moisés, no período em que Faraó estava mandando matar todas as crianças, a mãe dele coloca ele no cestinho, a sua irmã acompanha. Lembra dessa história? A história de Moisés. Aí ela é criada
pela ama de Faraó, e ali ela passa a viver, entrega na mão da mãe dela novamente, Joquebede, cria criança, e aí, com a idade de 40 anos, Deus desperta ele para um chamado, que era o chamado de libertador. E Moisés foi quem libertou o povo do Egito, levando eles para a terra prometida, que era a terra de Canaã. Marcou, então, a quarta história mais conhecida é a história de Moisés. A quinta história mais conhecida que você precisa ler, marca aí, que amanhã você vai estudar essas histórias. A história de Josué. Josué, o conquistador de terras. Ah, pastor, por que eu preciso entender a história de Josué? Porque foi Josué, meu irmão, quem pegou... Lembra lá, quando Moisés tira o povo do Egito? Lembra da história do Mar Vermelho? Moisés, ele passa o Mar Vermelho com uma multidão de pessoas, segundo algumas fontes históricas, mais de 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças. Segundo algumas histórias, mais de 3 milhões de pessoas passaram pelo Mar Vermelho. Então, depois que eles passam o Mar Vermelho, Moisés vive com eles alguns anos, peregrinando no deserto. Porém, depois Moisés, Deus toma ele para si. Moisés, ele morre. E depois que Moisés morreu, aí alguém tinha que assumir a posição. E quem que assume é Josué. E qual que é a missão de Josué? Levar o povo para Canaã, a terra que manava leite e que manava mel. O lugar da terra prometida, a Canaã. Então você precisa ler, marca aí. Eu preciso ler a história de Josué. A outra história que você precisa ler, que você precisa conhecer, é sobre Davi. Meus irmãos, se vocês entenderem essas histórias, vai por mim, pode ter certeza, você já entendeu o cerne da Bíblia Sagrada, ou seja, o centro da Bíblia. Você já está avançado na Bíblia Sagrada. Só de entender essas histórias aqui. O reinado de Davi, ou seja, a história de Davi. Quem que foi Davi? Alguém lembra dessa história? Sim. O livro de Davi, a história de Davi? Davi era o filho de Jessé, o belemita, lembra? O menor da casa. Meus irmãos, eu não queria muito me aprofundar aqui por conta daquilo que eu falei para os irmãos. Mas preste atenção. A história de Davi é uma história muito linda, tá? Porque Davi, para começar, Davi era alguém que era menosprezado dentro da sua casa. Segundo algumas histórias, Davi, ele era bastardo de mãe, tá joia? O homem segundo o coração de Deus. Lembra que Deus permitiu, não escolheu, Deus permitiu que Saul fosse levantado como rei para o povo? Foi levantado como rei para o povo. Aí Deus falou assim, agora eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Aí Deus levanta Davi. Só que Deus fala assim no coração do profeta Samuel, vai até Belém, na casa do belemita Jessé, e lá você vai ungir um novo rei para o meu povo. E quando ele chega na casa de Jessé, ele veja todos os filhos de Jessé e diz, não é nenhum desses. O que Deus escolheu ainda não é nenhum desses que você me apresentou. Aí mandaram chamar Davi. E Davi estava onde? Davi estava no pasto, cuidando de ovelha, longe da casa, e não podia se assentar na mesa porque era pastor de ovelha. Pastor de ovelha era uma função delegada não muito honrosa naquela época, tá joia? O próprio Davi afirma dizendo que em pecado eu fui concebido, ou seja, diz algumas histórias que Davi ele era bastardo de mãe. É por isso que você não vai ver na Bíblia quem foi a mãe de Davi. Davi só tinha pai de um relacionamento que Jessé teve com essa mulher e ali originou-se que Davi viesse a nascer. E por isso ele passava muita afronta. Davi passava muita afronta. Para começar, a primeira humilhação que Davi passava era porque ele tinha um aspecto vermelho, ou seja, a pele dele era vermelha. Vermelha no que eu quero dizer, ruiva. Davi era alguém de pele ruiva. A sua barba era ruiva, né? O seu rosto era ruivo. A sua pele era ruiva. E quando nascia alguém naquela época, muitos olhavam e diziam, esse daí carrega a maldição adâmica, ou seja, a maldição de Adão. O porquê carrega a maldição de Adão?
quem era ruivo, de pele vermelha? Simples. O nome Adão, ele vem do hebraico, que se pronuncia Adam. E o nome Adam, na etimologia do seu nome, o significado do seu nome, significa vermelho. Porque vermelho foi a terra em que o boneco foi formado, falando de Adão, Adão. Então, quando nascia alguém de pele vermelha, logo alguém olhava e dizia, esse aí tem a maldição de Adão, porque nasceu de pele vermelha. Então, não pode se assentar na mesa, não pode viver no convívio, tem que viver no pasto cuidando das ovelhas. E aí, meus irmãos, o que acontece? Uma das histórias mais lindas, eu quero te contar isso aqui, porque isso aqui você não vai achar na Bíblia Sagrada, mas está na aplicação deste texto. Quando foram chamar Davi, Davi estava onde? No pasto. Mas quando Davi está vindo, Davi ele vem debaixo de muita humilhação. É por isso que ele escreve até o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, eu vou abrir aqui rapidamente, para a gente poder ganhar tempo. Salmo de número 23, ele fala a respeito do que aconteceu naquele dia, em que Davi foi chamado para dentro da casa para poder ser ungido como rei. Olha só que tremendo. Olha só que lindo. Segundo a história extra-bíblica, ela conta que os irmãos de Davi foram chamar ele. Disseram, Davi, o profeta Samuel está lá em casa. E ele está mandando te chamar. Ele disse que ninguém vai sentar na mesa enquanto você não se assentar também. Só que a inveja dos irmãos de Davi era tão grande, em que eles foram de cavalo chamar Davi. E Davi vinha correndo atrás dele, diz essa história, e os cavalos vinham batendo os seus cascos no chão, levantando poeira. E diz a história que os irmãos cuspiam na cabeça de Davi. E Davi chegou naquele cenário, com o cenário todo sujo, todo cuspido, tá? Todo cuspido, todo sujo, todo fedido. E diz a história, segundo o historiador Flávio José, que naquele dia os irmãos de Davi tentaram matar ele. Eles não queriam que Davi chegasse dentro da casa. Eles não queriam que Davi se assentasse na mesa. Eles não queriam que Davi fosse honrado por Deus. E como que Davi tinha que se achegar até a casa de seu pai, ele tinha que sair do campo, passava por um rio que tinha neste campo, num riacho, e diz o historiador que tentaram matar Davi afogado por diversas vezes naquele dia. E eles disseram, se nós não formos escolhidos, você também não vai. E acredite, meus irmãos, existem muitos e muitas pessoas crentes dentro da igreja, pessoas com coração ruim, que preferem ver você morto do que você honrado por Deus. Aí Davi escreve o Salmo de número 23, quando ele está passando na beira da morte. Esse Salmo de número 23 foi o dia em que tentaram matar Davi. Olha só o que ele diz. O Senhor é o meu pastor, lembra? E ele não me falta. Lá no hebraico, quando nós estudamos. Por quê? Porque ele me faz deitar em pasto verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Ou seja, os irmãos tentavam matar Davi e ele baixava a cabeça dentro da água e a mão de Deus conduzia Davi para águas tranquilas, ou seja, para longe dos seus irmãos que tentavam matar ele. E aí Davi diz assim, renova minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Olha lá que Davi está dizendo no verso 4. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, e a tua vara e o teu cajado me tranquiliza. Olha que Davi está dizendo no verso 5, ó, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com o meu cálice e transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, essa história é linda. Você precisa ler e conhecer sobre Davi. Davi teve muitos acertos, teve muitos erros, porém também acertou bastante. E os erros de Davi não anulou o que Deus tinha feito na vida dele. É por isso que ele é conhecido como o segundo coração de Deus, meus irmãos. Olha o que o irmão está dizendo. Pastor, então Adão também era ruivo, pastor? Não, presta atenção. O nome Adão, na sua transliteração do hebraico, se pronuncia Adam, tá? Adão se pronuncia Adam.
E o nome Adam significa vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho foi a terra em que o boneco foi formado. Tá joia? É por isso. Não se tem informação qual era a cor de pele dele, mas fala-se de vermelhos por causa da terra em que o boneco foi formado. E Deus soprou o espírito na narina do boneco de barro. Então, a história que você precisa conhecer do reinado de Davi. Vamos ganhar tempo, irmãos, para nós podermos encerrar essa primeira aula, que já está caminhando para o final aqui. Você precisa conhecer também a história, a divisão dos reinos sul e norte. Isso daqui é fantástico, irmãos. Isso daqui você precisa de ler de maneira grandiosa e entender de maneira clara, tá? A divisão dos reinos sul e reino norte. Ou seja, eu estou falando do povo judeu e o povo samaritano. Vocês lembram, na trajetória da Bíblia, em que a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos, ou seja, eles não se falavam? Eles não se falavam. Eles tinham uma rincha ali. Por que eles tinham uma rincha? Eles se declaravam inimigos. É por isso que quando Jesus encontra a mulher lá no poço, a mulher samaritana, ela fica perplexa. Ela diz assim para Cristo: poxa, mas você é um judeu e você está conversando comigo que sou samaritana? Quando os judeus tinham que passar por Samaria, eles pegavam um caminho mais longo, cortavam volta, porque eles não podiam entrar lá, porque eles tinham medo de ser amaldiçoados. E tudo isso daí é por causa de uma briga política que vai estar lá em 2 Crônica, lá, quando os reinos foi dividido. Depois que Salomão morre, os reinos são divididos entre os filhos e os servos, e ali acontece toda a divisão dos reinos entre samaritanos e judeus. E ali forma-se essa grande guerra entre eles. E aí eles diziam, os judeus declaravam que Deus tinha que ser adorado dentro do templo. E os samaritanos diziam, não, Deus tem que ser adorado no monte, porque foi no monte que Moisés recebeu as leis. Então tem tudo isso daí. Você precisa conhecer a história dos judeus e samaritanos, da divisão dos reinos, e depois também amanhã, ou talvez no decorrer da semana, eu posso fazer uma live só para poder explicar sobre a divisão dos reinos, porque levaria algum tempo. É um assunto complexo, mas é muito importante nós entendermos. A outra história que você precisa ler e conhecer aí, ó, é o nascimento de Jesus. Tá joia? O nascimento de Jesus, você precisa conhecer essa história. Desde o período em que o anjo vem anunciar a vinda de Jesus, como ele seria, quem ele seria, quando o anjo anuncia para Maria, até a consumação dele toda aí, tá? A história dele. Depois você precisa ler aí, ó, a trajetória de Cristo, entender o ministério dele. Presta atenção. O ministério de Jesus, ele é dividido em 3 etapas. Marca bem aí. Alguém tem informação ou sabe quantos anos demorou o ministério de Jesus? Quem sabe dessa informação? Se você souber, escreve aí. Quantos anos demorou, ou seja, quantos anos durou o ministério de Jesus? Alguém sabe me dizer aí? Quanto tempo durou? Quantos anos durou o ministério de Jesus? Nós sabemos que Jesus, ele consumou a sua obra, ou seja, Jesus, ele consumou a sua obra com 33 anos de idade. 33 anos e meios, tá? 33 anos e 6 meses, Jesus concluiu a sua obra. E o ministério de Jesus, ele começou com 30 anos de idade. Então, o ministério de Jesus, ele durou 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e 6 meses aí, marca aí. 3 anos, irmãos, isso, 3 anos e meio. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Esse é o período que o ministério de Jesus durou. Porém, ele é dividido em 3 períodos. Isso aqui é importante, você tem que anotar isso aí. O primeiro ano do ministério de Jesus é conhecido como o ano da preparação. Marca aí, primeiro ano, ano da preparação. Por quê? Porque é no primeiro ano em que Jesus é preparado, ele é batizado, ele vai para o deserto, ele é tentado por Satanás, tá joia? O segundo ano é o ano da popularidade. Por quê? Porque é o segundo ano que Jesus faz os seus maiores milagres e feitos de toda a história. Então, o segundo ano é conhecido como o ano da
popularidade. E o terceiro ano é conhecido como o ano da ordenação, porque é no terceiro ano que ele entra montado no jumentinho e é reconhecido como o rei dos judeus. Então, o primeiro ano, o ano da preparação, o segundo ano, o ano da popularidade, e o terceiro ano, o ano da ordenação. Tá joia, meus irmãos? Meus irmãos, e o outro assunto que você precisa entender, eu vou falar só sobre ele, e a nossa aula vai terminar por aqui, o restante vai ficar para nós estudarmos a partir de amanhã. Você precisa entender de maneira clara, lá na apostila, todos esses assuntos aqui que eu falei para vocês, lá na apostila está um resumo dessas histórias. Então você precisa ler a apostila lá para você poder compreender, poder entender, e lá vai estar escrito todas as histórias também, tá bom? Eu coloquei lá sobre judeus e samaritanos, é muito top essa história, você precisa entender isso daí. Eu quero falar aí do último assunto mais importante que você precisa entender, é o assunto do Apocalipse. Ou pelo menos ter uma noção do que é o Apocalipse. Tá joia? E preste atenção. O Apocalipse, meus irmãos, ele serve não para te trazer medo, de hipótese alguma, mas ele serve simplesmente para poder trazer clareza para ti. Tá? Amanhã, aqui na nossa aula, presta atenção. Todas essas histórias aí que eu falei para vocês, nós vamos entrar dentro dela. Eu quero explicar para vocês de maneira clara. De maneira clara, cada uma delas, pelo menos de uma maneira resumida, que fica fácil para vocês entender. Talvez você lendo na sua casa, você não vai conseguir compreender de maneira clara. Amanhã aqui eu quero explicar para vocês aqui sobre o Apocalipse, sobre a importância do apóstolo Paulo, sobre a trajetória de Cristo. Quero explicar para vocês sobre judeus e samaritanos. Isso aqui vocês têm que entender. Mas, resumidamente, o Apocalipse, irmãos, é muito importante você entender. Por quê? Nós estamos debaixo de uma fé, sim ou não? Nós estamos indo para a igreja, estudando a palavra, porque a gente acreditamos que algo vai acontecer. E qual que é o maior anseio e desejo da igreja? Um dia nós íamos morar onde? Onde Deus nos preparou e nos permitiu. É certo que o Apocalipse tem muitas e muitas interpretações, porém, eu não quero aqui tratar de interpretações bíblicas e nem aprofundar esse estudo, mas eu quero levar você e conduzir você como que aconteceu essa história. Quem é que escreveu o Apocalipse? Para começar, quem escreve o Apocalipse é João. João, que era o discípulo de Jesus, tá joia? Jesus, um dia na mesa, ele olhou e disse assim: alguém de vocês que estão aqui não vão provar da morte, até que a minha glória seja revelada. Cristo estava falando sobre o Apocalipse. Ele estava falando de João. Que João iria receber a visão do Apocalipse. Essa história é muito top. Aí, todos os discípulos, depois da morte de Cristo, cada um começou a morrer de uma maneira. Alguns foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, outros foram crucificados. Enfim, tiveram mortes de todos os tipos. Porém, existia um único homem que não provou dessa morte, que era João. João, por volta dos seus 89 anos de idade, quase 90 anos aí, ele vai receber uma visão. Diz a história que o rei pegou João e disse assim: João, todos os discípulos morreram de morte horrível, de morte dolorosa, e somente você que ficou vivo. E por conta de que você ficou vivo, a sua morte vai ser a pior de todas. Existe uma história que narra a respeito dos feitos de João, e essa história diz que o rei mandou ferver um tacho de azeite e deixou ele a ponto de borbulhar, um tacho de azeite fervendo. E deu ordem para que jogasse João dentro desse tacho de azeite fervendo. Porém, diz a história que quando colocaram João no tacho de azeite fervendo, ele ficou surpreso porque, do mesmo jeito que João entrou, João saiu. Diz essa história que João sequer queimou um fio do seu cabelo, da cabeça, ou um pelo do seu corpo, ou seja, nada aconteceu. A pele de João ficou intacta.
mesmo ele sido mergulhado dentro de um tacho de azeite fervendo, já na sua idade idosa. Aí o rei olhou e disse assim: João, você não morreu no tacho de azeite fervendo? Então você vai morrer de uma maneira pior. Colocaram João numa ilha chamada Ilha de Patmos. Patmos era um lugar em que ficavam os maiores criminosos da época, homens periculosos, homens perigosos. Levaram João para Patmos, e lá em Patmos, a ideia do rei era que João pudesse morrer de alguma doença, porque tinha muita doença dentro daquela ilha, dentro daquela prisão. João está longe de casa, está longe do seu ministério, do seu chamado, está dentro de uma prisão. João está pensando que é o final da vida dele. Aí a Bíblia diz que quando João estava na ilha de Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Cristo, foi por esse motivo, João recebe a visão. Uma voz fala com João dizendo: João, suba aqui em cima e veja as coisas que eu preparei para vocês. E essas coisas que eu preparei para vocês é o que vai acontecer, o que irá acontecer e o que está marcado para acontecer sobre essa terra. E ali João começou a andar e ver. João viu muitas coisas que nós vamos falar aqui amanhã. Vamos trazer alguns pontos aqui amanhã falando a respeito disso, de como que era o céu por dentro. João viu tantas coisas bonitas lá. João viu tantas coisas maravilhosas. João viu o céu por dentro e por fora. Ele viu o que tinha preparado. João viu que as ruas eram de ouro, os muros eram de cristais, tudo que tinha dentro do céu era lindo, era belo. João viu que que Cristo tinha preparado muitas moradas para nós. Meus irmãos, essa história é fantástica. Amanhã eu vou pegar na sua mão e nós vamos entrar dentro do Apocalipse também, tá? O Apocalipse vai ser o último assunto que nós vamos falar amanhã na nossa aula aqui. E eu tenho certeza que vai te deixar impactado. Tá joia? Eu vou tentar amanhã deixar a aula mais compacta para que eu possa aprofundar um pouquinho no Apocalipse com vocês. De como vai ocorrer. Todos nós sabemos que nós queremos morar no céu. Mas pouco se sabe. Pastor, mas como que vai acontecer? Como que vai ser? Pois é. Existem algumas coisas aqui que você precisa entender sobre o Apocalipse. O que é reino, o que é salvação, para onde nós iremos, como o anticristo vai reinar, para onde a igreja vai, para onde a igreja não vai. Então, eu vou tentar aprofundar aqui de uma maneira não muito complexa, mas de uma maneira clara para os irmãos poderem entender aqui amanhã, tá joia? Para os irmãos que marcaram aí as histórias mais importantes, tá lá na apostila também. Eu quebrei um galhão para você. Lá na apostila tá o resumo de cada história dessa. E aí é só você ler o resumo lá que você já vai entender de maneira tremenda essas histórias aí. Tá joia, meus irmãos? Meus irmãos, vamos chegando ao fim dessa primeira aula. Amanhã às 20 horas nós estaremos aqui também. Os irmãos que não conseguiu acompanhar a aula, vai ficar aqui o link disponibilizado no nosso grupo. Você quiser fazer a aula de novo novamente, vou fazer. Teve algum ponto que eu não consegui pegar, então você vai ter a oportunidade de assistir a aula novamente, tá joia? E eu tenho certeza que agregou muito na sua vida. A pregadora Micaela está dizendo: consegui anotar tudo, pastor. Algumas coisas já tinha aprendido, mas outras aprendi hoje. A meu aprendizado, ansiosa aqui para a aula de amanhã. Amém. Deus abençoe, pregadora. Amanhã a nossa aula vai ser profunda também, porque amanhã nós vamos entrar nessas histórias importantes. E se você entendeu isso, meus irmãos, se você entendeu essas histórias, você pode considerar que você já entende pelo menos o básico da Bíblia Sagrada. Olha quanta coisa você aprendeu aqui hoje. Aprendeu sobre os grupos, de como a Bíblia se divide, aprendeu sobre as histórias que a Bíblia tem, as histórias mais importantes. Hoje você teve a oportunidade de aprender como que a Bíblia Sagrada chegou até a sua mão. Olha só que coisa rica, que coisa poderosa. E isso daqui é somente para poder, como eu te disse, poder aguçar a sua curiosidade. Isso aqui vai trazer um despertar muito grande em você. E você vai começar a estudar a Bíblia com mais frequência, começar a ler com mais frequência, e eu tenho certeza. Meus irmãos, preste atenção, amanhã
vai ser a nossa última aula, a segunda aula que nós preparamos para vocês. E amanhã eu preciso que você leia essas histórias e tenta compreender essas histórias, porque amanhã vai ser a última aula. Lembrando que o nosso curso, ele vai ter um certificado especial para você que fez, tá joia? Ah, pastor, é só pedir o certificado que vem? Calma, não é tão simples assim. Por quê? Porque eu preparei uma provinha para você, uma provinha de 10 perguntinhas, que não vai ter nada mais, nada menos do que você aprendeu aqui. Mas é só uma maneira de certificar que você teve conosco aqui os 2 dias, porque teve muita gente que se inscreveu para poder participar e que eu não estou vendo por aqui. Então, para nós não fornecermos certificado para todo mundo, mas sim para nós termos certeza que vai ser fornecido somente para quem estudou, é necessário que você faça depois dessa provinha. É 10 questões, muito fácil, muito tranquila, em que eu vou mandar para vocês amanhã após a aula, e aí vocês vão responder e vão mandar para mim no grupo, que eu vou abrir o grupo, para todos responder, aí vocês mandam lá, e aí eu vou fornecer, eu vou entregar para vocês, te presentear com um certificado top, para você imprimir e colocar lá no seu escritório, colocar na sua casa, deixar de recordação e dizer com orgulho, bater no peito e dizer, eu tenho o curso de alfabetização bíblica e eu tenho certeza que isso daí vai te incentivar a você estudar a palavra ainda mais, tá joia? Alex Macedo, que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, meu amigo, que honra te ter aqui. Irmã Helenice Ferreira, foi uma benção. Irmão Eliel, muito aprendizado, pastor, ficou tudo muito bem claro. E Deus nos encheu com o seu Espírito Santo em casa, aprendizado. Estamos sedentos daquilo que vem do céu. Que Deus abençoe. Aula top. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, quem ainda está por aí, nós vamos se despedindo aqui agora. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. A minha oração é que você continue estudando. Não pare de estudar. Que a cada dia mais você avance. Que Deus venha colocar no seu coração esse desejo ardente de você entender as Escrituras Sagradas, tá joia? E amanhã, às 20 horas, nós estamos aqui. Meus irmãos, preste atenção, último recado. Se você acha que a aula de hoje foi top, é que você não tem noção que Deus preparou para nós amanhã. Amanhã nós vamos mergulhar nessa história aqui, nas histórias da Bíblia. Amanhã nós vamos dar uma aprofundada de maneira rasa no Apocalipse. Eu quero explicar para vocês algumas coisas e eu tenho certeza que vai dar um up na sua vida ministerial e na sua vida espiritual também. Tá joia? Qualquer dúvida, os irmãos me têm lá no grupo do WhatsApp. É só me chamar no privado lá e eu vou estar à disposição para poder te responder. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu quero aqui terminar da mesma maneira que nós começamos, fazendo uma oração de agradecimento. Então, onde você estiver, feche seus olhos ou curva a sua cabeça, para nós podermos agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nós te damos graças, Senhor, por tudo quanto nós aprendemos e que nós vivenciamos aqui, Senhor, nessa aula. Deus, como o Senhor é poderoso, Pai. Nós estamos alegres, estamos contentes, porque a sua palavra foi explicada de maneira clara e objetiva aqui. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua formosura e da sua santidade. Pai, abençoa a vida de cada aluno que aqui esteve presente, abençoa a vida de cada irmão que participou da aula, outros, Senhor, que vão participar ainda depois. Pai, não importa. A nossa oração é que o Senhor nos abençoe, Senhor, de maneira grandiosa, Pai, e que nós podemos a cada dia mais entender e compreender a palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor possa ficar conosco. Guia-nos, Senhor, que a nossa vontade possa ser a tua vontade. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus a todos e até amanhã.